Quando escreveu Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante, é uma palavra bem conhecida dos leitores da palavra do Senhor, mas é uma palavra muito maravilhosa, porque tenho por certo que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Se você estiver com uma situação adversa, passando dificuldades, problemas e aflições, porque todos nós passamos dificuldades nessa terra, quero dizer para você que ainda há esperança, porque o Senhor Jesus, através da sua palavra, que é a ação do Espírito Santo, vai trabalhar ao teu e ao meu coração nesta noite, para que nós possamos ter fé e vivermos uma vida na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 14 em diante, nos diz assim então o texto da palavra do Senhor. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Um texto a qual já havia dito a todos que estão nos ouvindo, muito conhecido da palavra do Senhor. Mas, se nós observarmos principalmente o versículo 15 e 16, aonde nos fala que Jesus disse para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós observamos esse texto, essa ordem de Jesus aos seus discípulos, no contexto bíblico a qual lemos, nós podemos observar também lá em Mateus 28, 19 e 20, onde nós temos aqui de comum acordo a grande comissão do Senhor Jesus para a sua igreja. Primeiramente, objetivamente nesse texto, direcionado aos seus discípulos que estavam ouvindo e que estavam com ele, Jesus fala então para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É interessante que Jesus fala no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. É interessante nós observarmos aqui que quem crê e for batizado é salvo. Então, uma certa feita, eu estava trabalhando e encontrei um moço de uma determinada denominação e eu, não sabendo que ele conhecia Jesus, eu fui evangelizá-lo. E ele disse, olha, eu já congrego na igreja tal. Aí eu peguei e falei a ele, muito bem, então eu posso dar esse papel evangelístico para uma outra pessoa que não conhece a Jesus. E nós começamos a ter uma amizade e algumas vezes ele me questionou algumas passagens bíblicas como essa, pois uma certa feita ele trabalhando na guarita de uma empresa, perto ali do Kubanacan, ali do Cordeiros, e ele viu um episódio. 2 pessoas, 2 homens de moto atiraram em um outro moço e aquele moço ficou agonizando. Eles foram embora e ele estava ali agonizando por uns 15, 20 minutos e eu falei a ele, fulano, por que você não falou de Jesus para aquele moço? Porque no momento que ele estava agonizando, você poderia ter pregado o evangelho a ele. E ele disse assim para mim, mas nesse momento quem não crê? E ele disse assim, segundo o pensamento da onde ele congrega, ele não iria descer as águas, como que ele seria salvo? Então eu pergunto para você nessa noite que está nos ouvindo e afirmo, você precisa crer em Jesus. Quem salva é Jesus. O batismo é uma ordenança de Cristo. Aquele que crê justamente, logicamente, ele vai se batizar. Mas se nesse meio tempo
ele não ter a oportunidade do batismo, ele não vai deixar de ser salvo. Aí ele, ao citar isso a ele disse, mas como que isso pode acontecer? Aí eu disse a ele assim, o ladrão da cruz, ele desceu as águas? Aí ele disse assim para mim, mas o ladrão da cruz, Jesus estava ali. Aí eu peguei e disse a ele, mas quando eu oro, Jesus não está? Porque se eu não crer que Jesus está enquanto eu oro, eu não estou na presença de Deus. Então nessa noite eu quero que você reflita sobre isso. A Bíblia então está nos dizendo, através de Cristo, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, não é quem não é batizado, é quem não crê será condenado. Aí nós vamos observar que nesse texto, sendo no português uma ordem imperativa, Jesus, no grego, ele está dizendo o verbo no gerúndio, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A palavra crer no grego, pisteo, quer dizer um crer não só de palavras, mas um crer em atitude. Palavra, atitude, atitude e palavra. Vivendo na presença e na palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Jesus, obedecendo o ide de Jesus, praticando as obras que o Senhor Jesus colocou através de sua palavra como consequência de uma salvação, porque também nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé em Cristo. A Bíblia fala em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, o verbo está no vir, não no ir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia também fala em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se glorie. É interessante observar que Paulo, creio eu que nesse texto de Efésios 2:8 e 9, ele está falando e se referindo às obras da obediência à lei, porque era um constante debate no seu contexto bíblico com os judaizantes, com os judeus religiosos que se convertiam a Cristo, mas que queriam também fazer observâncias da lei. Então nós entendemos ali que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos salvos mediante a graça pela fé. E isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. E não é das obras da lei, não é das obras de caridade também, porque para que ninguém se glorie. Então nesta noite eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que está com seu coração aberto, precisando de uma palavra da parte do Senhor. Com toda a propriedade, sem medo algum de errar, eu vos prego esta mensagem de forma simples e objetiva, dizendo a você que há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E o Senhor Jesus, ele está interessado em sua vida. Não importa a situação que você se encontra, não importa onde você esteja, não importa qual é o problema. O que importa é que ele está interessado na sua vida, pois ele pagou um preço muito alto na cruz do Calvário. Deus deu o seu melhor para nós, deu o melhor para a humanidade, e o seu melhor, que é Jesus, ele se entregou por amor de nós. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quero deixar esta mensagem breve e objetiva para você que está nos ouvindo nessa noite, dizer para você, não tire a sua vida, não faça aquilo que muitas vezes o adversário quer que você venha fazer. Dê espaço, abra o seu coração para Jesus, porque ele quer entrar, mudar a tua vida, a tua situação e mostrar para você que ele é Deus e que ele é soberano sobre todas as coisas. E você está ouvindo esta palavra não é em vão, é porque o Senhor está interessado em tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.